noite, e quero dizer para vocês que seguem os ataques praticados pelos russos com mísseis Caliber, com mísseis de cruzeiro, com mísseis de longo alcance contra a infraestrutura ucraniana. Essa situação começou a ocorrer a partir do último domingo, após algumas contraofensivas exitosas dos ucranianos na região de Kharkiv, ou Kharkov, aonde efetivamente eles avançaram significativamente, gerando uma resposta militar da Rússia contra as infraestruturas ucranianas. Essa resposta contra as infraestruturas prossegue. Tanto que, nesta quinta-feira, ataques com mísseis teriam sido feitos, inclusive, contra barragens nas cidades de Kryvyi Rih, que é uma cidade central ali na Ucrânia, e estes ataques levaram, na realidade, a danos substanciais. Também foi atacado o reservatório de Karachunivsky, que efetivamente também representa um ataque contra a infraestrutura crítica ucraniana. Esses ataques contra a infraestrutura crítica, eles visam, de alguma forma, debilitar a capacidade dos ucranianos no que tange a suprimento de água, a suprimento de energia, a suprimento logístico. Essas regiões, Diana, todas elas ficam no centro. As regiões atacadas hoje, sob o ponto de vista das suas infraestruturas críticas, elas ficam no centro da Ucrânia e foram objeto de ataque de mísseis de longo alcance, tá? Esses ataques todos foram feitos com mísseis de longo alcance contra a infraestrutura crítica da Ucrânia, que segue recebendo apoio, equipamento militar, logístico, treinamento. Há levas de soldados ucranianos sendo treinados em países da OTAN, na Europa, não só na União Europeia, como também na Grã-Bretanha, e, efetivamente, esta situação tem levado a um acirramento permanente do conflito, agradecendo a sempre presente, sempre amiga Josamari Solange pelo super sticker. Nós estamos, neste contexto que vivemos hoje, no seio também de um encontro entre o presidente Putin e o presidente Xi, a Organização para a Cooperação de Xangai também reunida em um momento complicado do mundo, em um momento, gente, o que eu quero dizer para vocês é que se vocês analisarem as coisas preto e branco, sob o prisma de uma dicotomia, vocês vão ter muita dificuldade de entender. Porque o brasileiro, de um modo geral, ele está, né, na realidade, boa noite, Antônio de Cássia, ele está muito envolvido nessa coisa de que você é Bolsonaro ou é Lula, que você é Rússia ou é Ucrânia, que você é Corinthians ou você é Palmeiras. Então, fica difícil em geopolítica, aonde certa feita, de maneira muito apropriada, a cônsul da Rússia em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a Carolina Bernardes, aqui conosco, numa das primeiras interações que fizemos com ela, disse, e eu concordo, corroboro e faço das dela as minhas palavras. Negócios entre países são negócios que são convenientes para os dois num determinado momento. Em relação a aspectos geopolíticos, não existe torcida. Existem negócios, conveniências, oportunidades decorrentes do jogo que é muito dinâmico. Senão, como é que vocês poderiam entender que os chineses tivessem traçado um pacto com o Cazaquistão? Talvez para aquele que tem uma interpretação mais simplória, ele pode imaginar o seguinte: a China é aliada da Rússia, então a China não teria por que estabelecer um pacto com o Cazaquistão, vamos dizer, por fora dessa ordem russa. E as coisas não são assim. As coisas não são assim, gente. Em relação à geopolítica, nós precisamos ter um distanciamento importante para poder entender o que efetivamente acontece. Vale o mesmo para a política interna no Brasil. Eu sei que é uma cena mais complicada, mas nós precisamos entender as coisas sob o prisma de uma concepção mais madura. O que está acontecendo hoje na Ucrânia é muito perigoso, porque interesses oligopolistas de grande monta estão sendo jogados sob patrocínio, muitas vezes, de estados nacionais envolvidos nesse conflito. Então, eu quero dizer para vocês que, se você analisar sob o ponto de vista do arrobo, da simpatia, o que a gente tem que defender, sim, são valores. São valores. Aí, sim, eu concordo com muita gente que diz que tem o lado certo e o lado errado. São valores. Mas a volatilidade das alianças, sob o ponto de vista dessa questão geopolítica, ela precisa ser considerada por todos que sejam maduros, por todos que sejam inteligentes o suficiente para perceber que não são jogos que são estáticos. As coisas evoluem.
Quer dizer, veja, a própria questão dos ataques que a Rússia tem desfechado no conflito ucraniano. No primeiro momento, você tem uma ocupação de espaço, uma ocupação de território. Num segundo momento, quando você tem uma contraofensiva ucraniana movida por essa questão toda aí dos suprimentos que a OTAN tem fornecido, os russos passam a adotar um degradê, um incremento na força que podem empregar contra os ucranianos. Tanto que eles estão usando ataques contra a infraestrutura crítica. Esses ataques contra a infraestrutura crítica não foram usados de cara. E esses ataques ainda podem escalar. Esses ataques ainda podem escalar. Por que ainda podem escalar? Porque eles, em algum momento, podem atingir, além da infraestrutura crítica, o chamado núcleo dos centros de decisão, dos centros de tomada de decisão, que são centros de poder. Por exemplo, os palácios presidenciais do presidente Zelensky. Eles até aqui foram preservados. Os prédios dos ministérios na capital ucraniana, até aqui foram preservados. Então, desde o Ministério da Defesa até ministérios que cuidam da própria infraestrutura crítica. As infraestruturas que são vinculadas, por exemplo, na região ocidental, ali na fronteira com a Polônia, em Lviv, ao dado de aonde os ucranianos recebem víveres, armamentos, apoio logístico para sustentar esse conflito, eles estão preservados. Então, um incremento no conflito, porque muita gente imagina, a resposta, abraço para o Marcelo Costa, a resposta para um incremento dos ataques ucranianos, eventualmente até contra a própria região da Crimeia ou contra Kherson, alguma coisa nesse sentido, poderiam ser exclusivamente a partir de armas nucleares táticas. Não é verdadeiro. Isso pode acontecer de maneira gradativa. E como de maneira gradativa? Pode acontecer da seguinte forma. Hoje você tem... Primeiro você teve uma ocupação de espaço, de solo. Daí você tem uma contraofensiva relativamente exitosa em algumas áreas, principalmente a Nordeste, e você tem uma resposta contra a infraestrutura crítica. O que seria um próximo passo da Rússia? Se a gente fizesse um painel, um gráfico de 0 a 10, talvez o ingresso no território é 2, os ataques contra a infraestrutura crítica 4, mas se você passasse aí para o nível 5 ou para o nível 6, entendendo que 10 seja a utilização de armamento nuclear, é atacar Palácio Presidencial, residências de lideranças militares, prédios de ministérios, prédios onde são feitos os centros de distribuição logística, inclusive de víveres, a partir da fronteira polonesa. Então, esse é um conflito que ele está se acirrando, e é um conflito muito perigoso, é um cenário de risco, mas aonde você tem uma curva de acirramento, onde você tem um degradê, aonde talvez ainda não tenhamos atingido, tomara não atinjamos, mas não tenhamos atingido ainda um número superior a 5, em uma escala de 0 a 10. Então, é isso que está acontecendo. Tá? É isso que está acontecendo. Agora, o que vai acontecer... Não, Judandir da Mata, eu concordo contigo, nunca vi um cenário mundial tão incerto quanto atual. Perfeito, tá? Perfeita a percepção. Tá? Perfeito. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou falar sobre isso, Anderson. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Primeiro que é difícil fazer prognóstico. Quem fizer prognóstico nesse momento, no meu modo de entender, de alguma forma está praticando torcida. Tá? Essa é a minha maneira de entender. Não dá para fazer prognóstico. Não dá para fazer prognóstico. Porque as situações são de um nível de complexidade e de um nível de volatilidade, porque os serviços de inteligência, eles trabalham permanentemente dos dois lados para tentarem estabelecer alianças que preservem os interesses das partes que disputam aí a influência maior dentro da Ucrânia. E as coisas elas acontecem de maneira dinâmica e não dá para cravar qual será o desfecho dessa situação. Nem sempre quem tem o melhor exército, nem sempre quem tem as melhores armas prevalece. Essa é a